Graça e paz, irmãos em Cristo. Boa tarde. Hoje eu estou trazendo aqui uma mensagem que vai nos falar sobre algo, ou melhor, sobre uma ação que todos nós cristãos temos que ter diante de vários momentos de nossa vida. Porque isso foi uma ordenança do Senhor. Sempre na história do povo de Deus, Deus vem sempre dando essa ordenança para todos nós, em forma de exortação. E para a introdução do tema, até para que os irmãos possam tentar descobrir de que se trata, eu vou trazer aqui à nossa lembrança alguns personagens bíblicos de Antigo e Novo Testamento para podermos introduzir nosso assunto. E o primeiro personagem está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui trata-se de Ana. Agora vamos lá para Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Agora vamos lá para Atos capítulo 2, versículo 42. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora vamos lá para a epístola de Tiago, versículos 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. E aí, meus irmãos, será que vocês conseguiram decifrar, descobrir de qual tema nós iremos falar? Isso mesmo, oração. Oração é um instrumento fundamental nas mãos do cristão. É uma ordenança de Deus. Durante toda a história do povo de Deus, da história da igreja, Deus sempre está chamando o seu povo para orar. E orar, meus irmãos, não tem nada de mistério. Orar é conversar com Deus. Já já nós iremos entrar nesse detalhe. Mas antes, eu quero trazer aqui para vocês a leitura de uma passagem bíblica lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, que foi uma das primeiras passagens citadas quando iniciou-se esse problema todo, esse caos da pandemia. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías capítulo 26, versículos 20 e 21. Só que eu vou ler o versículo 16, depois 20 e 21 e darei uma breve explicação. Versículo 16 diz: Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Nesse versículo 16, nós vemos Deus falando pela boca de Isaías. E Isaías clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, na angústia te buscaram. Então, falando que este povo estava na angústia. Como nós estamos hoje, angustiados com toda essa situação. E o que fez esse povo? Esse povo derramou orações diante do Senhor. E lá nos versículos 20 e 21, ele diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Meus irmãos, aqui o profeta está exortando o povo de Deus a esperar pacientemente pelo cumprimento das promessas de Deus. O profeta está chamando o povo a ter esperança. Tenham esperança, povo meu, porque Deus vai cumprir as suas promessas. Nesse contexto, Deus está derramando sua ira, como lá no versículo 21, versículo 20 está dizendo, derramando sua ira por causa da iniquidade dos povos. E no meio do povo de Israel também existiam pessoas iníquas.
pessoas causando problemas, pessoas idolatrando. Um grande problema do povo, um grande problema do povo de Deus sempre foi a idolatria. E um outro problema também, a desobediência. E tudo isso faz com que Deus derrame juízo sobre a humanidade. E o juízo, nesse momento, nós estamos recebendo de Deus. Porque isso que está acontecendo é juízo de Deus. Pelas nossas iniquidades. Pelas nossas idolatrias. E aqui, Deus, Ele com toda a sua misericórdia, mesmo Ele derramando sua ira sobre a humanidade, Ele traz um conforto para o seu povo. Aqui no versículo 20, ele fala que a nação deveria continuar orando, solitária, pela restauração, até que o tempo da indignação de Deus terminasse. Então, Deus está dizendo, olha, continue orando, perseverem na oração, até que a minha indignação termine. E ainda mais, ele diz, porque o meu remanescente precisava aguardar pela salvação de Deus. Aguardem pela minha salvação, porque eu sou o Salvador. Meus irmãos, nós temos que perseverar nas orações. Nós temos que aguardar a salvação que é do Senhor. Ele está protegendo o povo dele. Nós somos o povo do Senhor, escolhido por Ele. Então, Ele é o nosso Salvador. Então, é para Ele que nós temos que clamar. É a Ele que nós temos que derramar nossas orações. E falando de orações, como o tema hoje é oração, o que nós podemos entender sobre orações? Sobre oração. O que é a oração? E eu aqui, meus irmãos, trouxe alguns homens santos que vão nos dar a compreensão do que vem a ser a oração. E o primeiro homem santo aqui é Thomas Watson, que diz assim: a oração é a respiração da alma. Isso. Você consegue ficar sem respirar? Não, né? Se nós ficarmos sem respirar, nós podemos morrer. Pois o cristão não pode, a nossa alma não pode ficar sem a oração. A oração, ela sustenta a nossa alma. A oração sustenta a nossa fé. João Calvino diz assim: a oração é o principal exercício da fé pelo qual recebemos diariamente os benefícios de Deus. É o exercício da nossa fé. É o momento onde nós estamos proferindo a nossa fé em Cristo Jesus, no Salvador, no Redentor, na fidelidade de Deus para com o seu povo. Martinho Lutero diz: assim como o trabalho dos alfaiates é fazer roupas e dos sapateiros é fazer sapatos, assim também o trabalho dos cristãos é orar. Então, trabalho do cristão é orar. É um ofício. Então, se o nosso trabalho secular é no dia a dia, então as nossas orações também têm que ser dia a dia, dia após dia. Então nós temos que orar diariamente, é o nosso trabalho como cristão. E finalmente, Agostinho de Hipona diz que a oração é a proteção das almas santas, a protetora da saúde espiritual, o pilar de todas as virtudes, a escada para Deus e o alicerce da fé. E nessa citação de Agostinho, achei interessante esses dois pontos. Ele diz que a oração é a escada para Deus, ou seja, é o caminho para nós chegarmos a Deus. E também é a nossa base, é o alicerce da nossa fé. Então, isso é que é oração. E a oração, será que ela tem poder? Vamos ver. Para isso, nós iremos voltar lá para a epístola de Tiago. E nós iremos ler dos versículos 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, aqui está o poder da oração. Não é algo extraordinário.
Isso aqui foi algo dado por Deus, pelo próprio Deus. Aqui, como nós vemos nesses 2 versículos, a oração da fé. Quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós buscamos o Senhor em oração, primeiramente, quando eu estou meditando na palavra de Deus, como nós fizemos aqui agora, Deus está falando conosco. Mas quando eu oro ao Senhor, é o momento que eu estou falando com Deus. É o momento que eu estou buscando intimidade com Ele. É o momento que eu estou depositando nele todas as minhas amarguras, as minhas angústias. E aqui fala que a oração da fé, ela salva o enfermo. E não somente o salva, mas o levantará. E ainda diz aqui que perdoa os nossos pecados. É um momento, a oração é um momento onde nós clamamos ao Senhor e nos prostramos diante dele como pecadores que somos. E a palavra do Senhor diz que se confessar nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nesse momento, é o momento que nós temos que clamar ao Senhor, reconhecendo que somos pecadores, confessando diante de Deus nossos pecados, porque assim Ele irá nos perdoar. E Ele ainda diz assim, e orai uns pelos outros para serem curados. Meus irmãos, vamos orar por aqueles que estão precisando de cura. Hoje mesmo eu soube que uma auxiliar de enfermagem, lá do IJF, se eu não me engano, veio a óbito porque estava acometida pelo coronavírus. E quantos tantos mais aí estão sendo acometidos? Então vamos orar nós todos, uns pelos outros, pedindo ao Senhor que proteja-nos desse mal, pedindo o conforto às famílias que perderam seus entes nessa pandemia. Meus irmãos, um grande problema está acontecendo hoje, e é um dos motivos do juízo de Deus estar sobre nós. Ontem eu estava falando aqui em casa, este aparelho que eu estou utilizando aqui, que nós utilizamos para nos corresponder, o celular, ele é um instrumento que foi dado a nós, que nos ajuda, mas está sendo um objeto de idolatria. Nós estamos deixando de buscar o Senhor para perdermos nosso tempo com esse aparelho. Muitos passam o dia todo, 24 horas, diante desse aparelho, o mundo virtual, que é um mundo falso, e deixam de estar diante de Deus, clamando ao Senhor, conversando com Deus, buscando entender este Deus maravilhoso, Deus de amor e justo. Meus irmãos, 2 problemas que trazem o juízo de Deus sobre a humanidade é a idolatria e a desobediência. Nós somos idólatras. Nosso coração é cheio de idolatria. Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, tira, Senhor Deus, todo o mal que existe no meu coração, que me afaste de Ti. Senhor Deus, tira qualquer idolatria do meu coração. Senhor, me ensina a Te obedecer mais. É isso que está faltando para nós, principalmente o povo de Deus. O juízo de Deus está sobre toda a humanidade. Castigo sobre os ímpios, disciplina para nós cristãos. É uma disciplina dura, sim, mas Ele é nosso Pai. Como Pai, Ele tem que nos disciplinar por amor a nós. E meus irmãos, a oração da fé, ela salva o enfermo, ela levanta o enfermo, ela perdoa os pecados e ela cura. Assim diz aqui na epístola de Tiago, nos versículos 15 e 16. Mas, meus irmãos, aqui tem outra informação importante. Você pode pensar assim, mas todos esses personagens bíblicos, eles tinham uma proximidade maior com Deus. Jesus era o Filho de Deus. Ele tinha que receber as respostas de Deus. Mas, meus irmãos, eu vou ler aqui 2 versículos que fala de um personagem que vocês conhecem. E esse personagem, ele não tem nada de diferente de nós. Nenhum desses personagens bíblicos
é extraordinário. Olha o que diz aqui na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Mais uma vez eu vou ler. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Não há mistério. Isso é um poder de Deus que Deus nos deu, nos concedeu para clamarmos a Ele. Elias, ele simplesmente, ele não tinha nada de extraordinário. Ele apenas era um servo de Deus, ele obedecia a Deus. Ele não era idólatra. E ele sabia que nos momentos angustiantes da vida dele, ele somente tinha a Deus para buscar. Porque ele sabia que Deus era o Salvador. Ele sabia que somente Deus era a solução dos seus problemas. E é por isso que Deus deu como resposta, na hora a oração de Elias, foi fazer chover durante um período extenso de seca. Olha que maravilha. E nós não somos diferentes. Nós podemos clamar assim ao Senhor. Nós somos semelhantes a Elias. E nós temos o Senhor Jesus Cristo conosco. O Senhor Jesus, ele intermede ao Pai por nós. Ele é o nosso intermediador. Mas o Senhor Jesus, quando ascendeu aos céus, ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo leva as nossas orações ao Senhor. E assim, meus irmãos, nós podemos ter a certeza absoluta de que as orações nos são respondidas. Mas essa oração tem que ser com fé. Tem que ser de todo o coração. Em verdade e espírito. Nós temos que nos derramar, nos quebrantarmos diante de Deus. Sempre. Nós não podemos jamais esquecer isso. Nós precisamos, meus irmãos, entender que a oração é a respiração da alma. É a oração que nos faz aumentar a comunhão com o Senhor. Ore todos os dias. Tire 3 momentos do seu dia para orar ao Senhor. E para finalizar, eu quero trazer aqui, meus irmãos, em um livro que eu estou lendo, que trata também de oração, eu quero trazer aqui três razões. 3 razões que podem fazer com que as nossas que podem nos atrapalhar nesse processo de oração. São razões pelas quais nós não oramos. O homem está deixando de orar. Os cristãos não estão mais querendo orar. Não estão querendo mais buscar a palavra de Deus, meditar na palavra. Então, 3 razões o autor deste livro traz aqui como causas do porquê nós não queremos mais orar. A primeira razão. Uma razão porque não oramos é a falta de humildade. O ser humano está soberbo. O Senhor Jesus é manso e humilde. Todo o seu ministério, ele deixou bem claro isso. Eu sou manso e humilde. E nós não queremos mais buscar humildade. A soberba está no meio do povo de Deus. Corações cheios de amargura. Ninguém quer perdoar mais. Quer pedir perdão a Deus, mas não quer perdoar. Então sejamos humildes. Para que Deus responda às nossas orações. Para que nós sintamos vontade de orar ao Senhor. Uma segunda razão porque não oramos é a falta de fé. O homem hoje só tem fé naquilo que ele vê. Muitos dizem, eu não vou crer em Deus porque eu não vejo Deus. Mas não é assim, Deus existe sim. Ele esteve conosco, ele veio como homem em Jesus Cristo. Ele sentiu tudo que nós sentimos, ele sabe das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Então a nossa fé tem que ser cada dia mais buscada no Senhor. Clame ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Você pode não enxergar Deus, mas Ele existe. Você pode sentir o Senhor. O apóstolo Paulo dizia que em suas fraquezas ele sentiu o poder de Deus na sua vida. E nós podemos sentir o poder de Deus em nossas vidas, basta nós buscarmos o Senhor.
E uma terceira razão é porque não oramos é a falta de obediência. O homem está desobedecendo cada dia ao Senhor. Um dos maiores problemas, Deus sempre vem chamando o seu povo para isso. Me obedeça. Não sejam idólatras. Afastem de vocês tudo aquilo que eu abomino. E nós precisamos apenas obedecer ao Senhor. Olhai para mim, todos os povos. É isso que Deus quer. Olhemos para o Senhor. Ele é a nossa salvação. Ele é o único capaz de solucionar nossos problemas. Mas nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Com fé, acreditando que tudo está sendo cumprido. As promessas do Senhor estão sendo cumpridas. E outras promessas mais vão de ser cumpridas. O Senhor há de voltar um dia. Para isso eu preciso estar me preparando a cada dia mais, me santificando mais. E a oração é uma forma de eu me santificar, de eu lavar minhas vestes, me afastar cada vez mais do pecado, daquilo que me torna idólatra. A oração me aproxima mais do Senhor. E eu quero finalizar aqui, meus irmãos, esse momento de hoje, lendo um parágrafo aqui deste livro que eu estou lendo, que fala da oração, que de uma passagem da palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Oração deve ser padrão diário em nossas vidas. Sejamos honestos conosco mesmo e com as Escrituras. E reconheçamos que se não nos dedicamos pessoalmente à oração, estamos pecando. Devemos obedecer ao nosso Senhor e devemos nos dedicar à oração. Meus irmãos, vamos orar mais. Vamos clamar mais ao Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os ouvidos do Senhor estão abertos para as nossas súplicas, assim diz a palavra do Senhor. Que Deus te dê a vontade de cada dia buscá-lo. Que o Espírito Santo toque teu coração todos os dias. E te dê a vontade de prostrar-se diante desse Deus maravilhoso. Esse Deus que é Deus de amor, mas é um Deus justo. O juiz de Deus está sobre nós, sim. Mas Ele quer que nós olhemos para Ele, nos arrependamos de nossos pecados, confessemos nossos pecados diante dEle. E se for de todo o coração, Ele há de nos perdoar. E que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe suas famílias. Que vocês se reúnam como família para meditar na palavra de Deus e para orar. Orar, orar, orai sem cessar. Deus abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.